Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Lançada a segunda fase do Plano de Segurança Estadual. O governo do estado deve contratar novos servidores e efetuar mudanças no sistema penitenciário. A segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública vai intensificar ações que iniciaram com o governo, principalmente em 19 cidades gaúchas, onde estão concentrados 85% dos crimes contra a vida e o patrimônio no estado. Serão 82 milhões de reais só até o final deste ano, chegando a quase 167 milhões no início de 2018. O governador Sartori disse que estes recursos vêm de ações concretas do governo. No dia 2 de janeiro do ano passado, 2015, no primeiro dia útil do nosso governo, eu já anunciava um decreto de contingenciamento de gastos. Enquanto muitos achavam que a crise era passageira, nós já estávamos economizando. A renegociação da dívida com a União também fez surgir uma pequena possibilidade de construirmos esses avanços. Para intensificar o patrulhamento nas ruas das operações da Brigada Militar e também as investigações da Polícia Civil, serão liberados mais de 52 milhões de reais em horas extras e diárias. Novas bases comunitárias móveis da Brigada Militar serão instaladas em Porto Alegre, no Morro Santa Teresa e Rubem Berta, em Canoas, no Matias Velho e em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso. E valores serão destinados para a compra de viaturas, munição e equipamentos de proteção. Os efetivos serão ampliados. Já a partir de agosto, 530 aprovados no concurso da Brigada e 221 da Polícia Civil devem ingressar nos cursos de formação. E teremos 265 equipes a mais no policiamento de Porto Alegre e da região metropolitana. Significa que poderemos ter 180 equipes a mais no policiamento de Porto Alegre. Teremos também agentes da Polícia Civil, reforçando aquelas áreas mais necessitadas, como o enfrentamento e o esclarecimento de homicídios, de tráfico de drogas, de operações especiais do DEIC. Até o segundo semestre de 2017, serão mais 2.000 brigadianos e 661 policiais civis chamados. O governo também vai abrir concurso para o contrato emergencial de 106 técnicos, peritos e médicos legistas para o Instituto Geral de Perícias e para selecionar 700 novos agentes penitenciários para a SUSEP. O plano de abertura de novas vagas no sistema penitenciário passa por projetos de permutas de prédios do Estado hoje sem uso, para viabilizar a construção de novas unidades e reestruturação das existentes. Pelo 5º mês consecutivo, os salários dos servidores estaduais vão ser parcelados. O governo gaúcho confirmou ontem, no final da tarde, a primeira parcela no valor de R$ 2.600 e deve ser depositada depois de amanhã. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a arrecadação de junho ficou 100 milhões de reais abaixo do esperado. Ao todo, faltaram 446 milhões para que o Rio Grande do Sul pudesse pagar as contas em dia. O alívio trazido pela renegociação da dívida com a União cobre apenas 60% desse valor. Nós aumentamos a base tributária o ano passado, com incidência este ano. Lá nós dizíamos, olha, isso é para resolver 1/3 do problema, do nosso rombo, do nosso buraco. Hoje é 27%, 28% do problema que foi resolvido com aquela ação, por conta da recessão brutal, nunca vista no Brasil, na verdade, nunca na história desse país, uma recessão tão grande, né? E agora nós estamos dizendo o seguinte, o refresco da dívida até o dia 31 de dezembro de 2016, ele vai nos permitir 50% da nossa falta de caixa a cada 30 dias.
Nesta quinta-feira, o Estado deposita 650 milhões de reais para o pagamento dos servidores do Executivo, valor que corresponde a R$ 2.600 por matrícula. Essa parcela paga integralmente o salário de 62% dos servidores. As demais faixas salariais devem ser complementadas com outros 5 depósitos. A expectativa da Secretaria da Fazenda é quitar toda a folha de pagamento até o dia 12 de julho. Liberados 40 milhões de reais para 350 escolas públicas do Rio Grande do Sul. Os recursos serão utilizados no pagamento de despesas diárias e também em obras emergenciais. Conforme a Secretaria de Educação do Estado, os valores já foram depositados nas contas das instituições. A medida integra acordo firmado pelo governo com os estudantes que participaram das ocupações de escolas estaduais. E a partir de sexta-feira, os agricultores gaúchos terão 3 bilhões de reais disponíveis para investimento e custeio das lavouras e criações. O Plano Safra Estadual 2016-2017 foi anunciado ontem no Palácio Piratini. O pacote de crédito teve um incremento de quase 7% em relação ao ano passado. Este aumento é visto de forma positiva. Fator positivo porque isso vai dar uma melhor condição de mais produtores poderem acessar os recursos que são tão importantes e necessários, né, seja para o custeio ou também para o investimento. Então, essa disponibilidade de recursos será fundamental para que a gente possa manter, né, o potencial e o vigor do agro gaúcho. Os recursos do plano serão liberados entre 3 instituições financeiras. A maior parte é disponibilizada pelo Banrisul. As linhas de crédito mais solicitadas são relativas a custeio de lavouras e pecuária. O banco vai liberar R$ 1 bilhão para esse segmento. As taxas de juros tiveram um ligeiro aumento. Por exemplo, eu cito o incremento de taxas que ocorreu na agricultura empresarial, o grande produtores, né? Cujo taxa no passado era 8,75% ao ano e que para esse ano será 9,5%. Para o demais público, por exemplo, a agricultura familiar, a taxa varia de 2,5% a 5,5% ao ano. Esse ano, o governo pretende incentivar o plantio do milho. Então, ele manteve para uma determinada faixa de valores tomados uma taxa de 2,5%, por exemplo, para a agricultura familiar. Ainda assim, o Plano Safra é um bom negócio, afirma este agricultor, que fará um financiamento a longo prazo para a compra de equipamentos de irrigação do solo. Fica bom, porque para você colocar umas 100 hectares de irrigação a mais, em torno de 1.400.000, é bastante, é um aporte grande, né? Mas vai diluir aí em 10 anos, facilita para a família, para a gente, para conseguir pagar. A novidade para o Plano Safra deste ano é uma linha de crédito especial para a ovinicultura, com recursos de R$ 10 milhões. E um segmento importante do setor primário, as cooperativas gaúchas faturaram mais de 36 bilhões de reais em 2015, crescimento de quase 16% na comparação com o ano anterior. Para 2016, o setor prevê investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão de reais, com destaque para o ramo ligado à agropecuária. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira durante evento na Federação. As cooperativas que mais cresceram foram as de crédito, 33%. Mas o segmento mais forte continua sendo o da agropecuária. Como muitas atuam na exportação de proteína animal e de soja, os reflexos da crise ainda não foram sentidos. Grande parte dos investimentos previstos para este ano serão neste setor. Nós temos que crescer 10%, ter um ranking de 10% maior na área do crédito. A Europa aponta as cooperativas com 30% do ranking financeiro. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 12%. Somos o melhor do Brasil, o Brasil ainda está com 6%. As cooperativas de saúde vivem um bom momento. Devem inaugurar 4 hospitais este ano. Mas reclamam das decisões da Justiça, que determinam o atendimento de pacientes do SUS. A demora nas licenças ambientais também é vista como um problema. Já a participação de um advogado especializado em cooperativas na junta comercial é considerada uma solução para diminuir o tempo de tramitação dos processos. O Rio Grande do Sul é o estado com o 2º maior número de associados em cooperativas do país.
São 2.700.000 pessoas. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado, a união de tanta gente é um dos segredos para enfrentar a crise. As cooperativas são sociedades que têm, por natureza, reunião de pessoas, e essas pessoas se unem e reúnem e discutem mais seus projetos, e é natural, por consequência, que nós tenhamos um crescimento igual aos outros anos, senão até melhor, porque a crise nos empurra para isso. Na Grande Porto Alegre, a quinta-feira segue com tempo nublado e poucas aberturas de sol. Máxima de 24 graus na capital. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, muita nebulosidade hoje. A máxima atinge os 25 graus à tarde. No litoral norte, predomínio de sol, com pouca variação de nuvens. Mínima de 13 e máxima de 20 graus em Tramandaí. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre apresentou pequena queda em maio, ficando em 10,2%. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o contingente de desempregados foi estimado em 195.000 pessoas no período. Houve contratação em todos os principais segmentos da economia, com destaque para a indústria e a construção. Já a renda média dos trabalhadores assalariados teve pequena queda, somando R$ 1.849. Em tempos de desemprego, muita gente foi à agência do Cine de Porto Alegre hoje e saiu de lá com boas chances aí de ser contratado. É que um supermercado ofereceu 50 vagas para quem tem ensino básico. A ajuda é boa, mas insuficiente perto dos números da pesquisa mensal de desemprego divulgada ontem. É a tradicional e dolorosa fila por emprego. Uma sequência de histórias de gente que quer trabalhar, mas não sabe onde. Não tem vaga disponível, não tem. Aí eu tenho que jogar, tipo, pegar outro emprego de outra função, no caso. Você escutou, eu te ligo daqui a uma semana, daqui uns dias eu te ligo. E não liga. A esperança desta vez está nas 50 vagas oferecidas por uma rede de supermercados. A seleção acontece na sede do Cine em Porto Alegre. Estamos aqui com praticamente, deve ter em torno de 200 a 300 pessoas em busca dessas 50 vagas. Então nós temos esta preocupação e é obrigação da Fundação procurar mais empresas, colocar a mão de obra que a Fundação tem para o trabalhador. 300 candidatos que fazem parte de um contingente de 195.000 pessoas que estão sem emprego em Porto Alegre e na região metropolitana. O dado é da pesquisa mensal de emprego e desemprego da Fundação de Economia e Estatística e da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social. Segundo a pesquisa, de abril para maio, a taxa de desemprego caiu de 9,5% para 9,2%. Mas o que parece uma boa notícia não é tão positiva assim. Na comparação com maio do ano passado, o desemprego subiu 4,8%. É a maior taxa desde 1994. As vagas exigem no máximo o ensino médio e o salário varia de R$ 960 a R$ 1.005. Um tipo de vaga que poderia atrair apenas candidatos ao primeiro emprego é a esperança de pais de família como o Eduardo. A minha esperança é que eu consiga, né? Essa é uma oportunidade. Vamos ver o que dá. Na Serra Gaúcha, quinta-feira de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 23 graus em Caxias do Sul. Na região norte, a tarde de hoje tem predomínio de sol, entre algumas nuvens. Em Passo Fundo, a máxima não passa dos 24 graus. Na região noroeste, céu claro no restante do dia. Em Ijuí, máxima de 23 graus. Veja daqui a pouco, leite tem alta no preço e assusta consumidores.
Fronteira Oeste com predomínio de sol entre muitas nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros marcam 24 graus à tarde. Em São Borja, as nuvens aumentam ao longo do dia. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. Na cidade de Alegrete, sol entre nuvens. A máxima também não passa dos 25 graus. A ação da Polícia Federal desarticulou esta manhã, na capital, um esquema de falsificação de dinheiro. A Operação Inkjet 2 cumpriu 2 mandados de prisão preventiva, 2 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva em Porto Alegre, Osório e Guapó, em Goiás. Os suspeitos estariam fabricando e distribuindo por todo o país cerca de R$100 mil por mês em notas falsas. Desde o início das investigações em maio deste ano, foram recolhidos mais de R$25 mil. Diversas correspondências com cédulas falsas enviadas a partir da capital foram retidas pelos policiais com auxílio dos Correios. E o leite está mais caro. Desde o início do ano, as condições climáticas desfavoráveis elevaram os custos de produção, aumentando o valor de referência pago ao produtor. Esse reajuste verificado no campo já chegou ao consumidor, que sente no bolso os frequentes aumentos aí no preço do produto. O consumidor sentiu a variação. Desde o começo de 2016, o leite subiu a cada mês. No início do ano era 2, aqui mesmo, era 1,90 e poucos, agora está 4, quase 4. Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados, o preço médio do litro do leite integral passou de R$ 2,29 em janeiro para R$ 2,92 agora em junho. A variação foi de 27% em 6 meses. A gente consumia, assim, na semana, uma média de 5 caixas de leite. É que a produção de leite caiu em todo o Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Os problemas no clima afetaram as pastagens de inverno e elevaram o custo do milho e do soja usados nas rações dos animais. Como boa parte da produção é garantida pela agricultura familiar, os pequenos estão absorvendo os novos custos de produção. A energia e o óleo diesel, que são outros insumos básicos na produção também, nos últimos períodos têm aumentos considerados. Portanto, o preço que parece ser atrativo de 1,20 até 1,40, na verdade, o produtor não tem resultado, muito pouco resultado, e a prova disso é que muitos produtores desistindo da atividade, saindo da atividade, né? O Conceleite vem aumentando a cada mês o valor de referência pago ao produtor, acumulado em 32% de reajuste até agora. A indústria estima que o impacto da queda da produção do leite se mantenha por mais 2 meses, quando aumenta a produção em outros estados e o Rio Grande do Sul passa a comprar este leite. A avaliação é de que o preço está repondo a inflação. Chegamos nesse momento a um preço razoável que deve ser pago pelos produtos lácteos, né? É que nós vimos aí em 2 anos que se passaram aí com preços bastante defasados. E esses preços, e comparando com todos os outros alimentos, né, no caso da cadeia, a diferenciação com relação ao leite tem sido muito grande. A certeza da Dona Maria da Graça é fazer o bolo mais barato possível para o aniversário do neto. E isso inclui a pesquisa do leite e dos derivados. Ele tem nata por R$ 5,29. A mais barata eu encontrei R$ 4,49. Como eu vou a pé para casa, eu vou passando em todos. Motoristas reclamam das condições de tráfego em desvio na BR-153. A pista foi construída em função das obras de nova ponte sobre o arroio Castanino, em Cachoeira do Sul, mas apresenta muitos buracos devido ao tráfego intenso. De acordo com a empreiteira responsável, a ponte deverá ser entregue em agosto. Vamos voltar a falar de economia, porque no início deste ano o dólar ultrapassou a marca dos R$4. Isso fez aí com que muitos restringissem as suas viagens para o exterior. Mas a moeda americana caiu bastante nessa semana e é vendida a menos de R$ 3,30. E a expectativa com isso é o aumento da procura por viagens internacionais. Viajar de férias é sempre uma alegria. Com a baixa do dólar, mesmo quem está saindo de férias agora já planeja viagem internacional. Estou pretendendo, se continuar, baixar mais um pouquinho, melhor ainda, né? O dólar ficar mais baixo um pouquinho até dezembro.
Favorece sempre? Favorece sempre. Ontem o dólar comercial fechou a R$ 3,23. O dólar turismo, que é o que conta para quem vai comprar a moeda para viajar, estava a R$ 3,43, bem abaixo dos R$ 4,00 do início do ano. Nessa agência especializada em câmbio, uma das sócias orienta: o dólar influencia a cotação de todas as moedas. A dica é comprar no Brasil a moeda do país de destino. Outra opção é o cartão pré-pago, mas é preciso fazer as contas. O cartão pré-pago, ele tem 6,38% de IOF, porém, por exemplo, se eu coloquei $500 no cartão pré-pago, eu fechei a cotação de hoje com o IOF. Carregando o meu cartão hoje é o valor de hoje. E o cartão de crédito, ele também tem 6,38% de IOF, mas não é a cotação do dia da compra, e sim do fechamento da fatura. Então, se eu comprei hoje algum item na minha viagem, eu não sei a que valor eu vou pagar ao final, porque vai pegar toda a oscilação do câmbio. A vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul diz que com a queda do dólar, o momento é bom para comprar o pacote turístico. O último ano era um último de last minute. Esperamos até o último minuto para ver se baixava o preço, porque como oferta e demanda, hoje não. Hoje acho que tem que comprar com mais antecedência, com um pouco mais de antecedência, as viagens internacionais, para poder ter bons preços. A oferta é menor e a demanda é maior. E acho que tem que se antenar a isso e comprar com mais antecedência. Isso que é a nossa recomendação, comprar com mais antecedência para os próximos meses. Moedas como o euro, a libra e o peso argentino, chileno e uruguaio também estão em baixa. Região central do estado com predomínio de tempo nublado. Em Santa Cruz do Sul, algumas aberturas de sol à tarde, máxima de 24 graus. Condição de tempo semelhante em Santa Maria, onde as máximas também alcançam os 24. Em Cachoeira do Sul, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Veja a seguir: programa pedagógico. Séries fundamentais praticam atividades olímpicas em Viamão. Região da campanha com predomínio de sol e céu claro. Máxima em Bagé, na casa dos 22 graus hoje à tarde. Em Pelotas, tarde de sol com pouca nebulosidade. Máxima de 21 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, pouca amplitude térmica. A mínima é de 15 e a máxima não passa dos 17 graus. E desde terça-feira está em cartaz na usina do gasômetro, aqui em Porto Alegre, a mostra Faça a Coisa Certa, que apresenta filmes dirigidos por cineastas negros desde os anos 70. 11 filmes estão em cartaz, entre eles o que dá nome à mostra, Faça a Coisa Certa, de Spike Lee. Quem vai falar mais sobre essa iniciativa é a jornalista lá da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde a todos. Uma ótima oportunidade de acompanhar o cinema de realizadores negros, né? Então a gente vai ter diversos filmes clássicos aí do Blaxploitation, filmes ali realizados nos anos 70, como O Matador de Ovelhas, do Charles Burnet. A gente vai ter o Shaft também, Superfly, muitos filmes clássicos no Blaxploitation e também filmes contemporâneos. A gente vai ter o próprio Faça a Coisa Certa, que tu tinha citado, que não é um filme contemporâneo, mas a história do NWA, que eu falei aqui também, já em outra ocasião. E a gente vai ter também ali As Caminhadas de Selma, né? Um filme muito tocante e que é de uma realizadora negra, né? Também muito relevante trazer esse cinema, né? Que muitas vezes aparece aí um pouco escanteado. E não vão ser só filmes aí que mostram a vida contemporânea dos negros nos Estados Unidos. A gente tem realizadores brasileiros também. Essa mostra tem como destaque, né? E eu gostaria de frisar o trabalho do André Novaes, que é um realizador mineiro negro e que vem se destacando nos curtas-metragens. Ele tem um curta Fantasma, que é considerado aí um dos curtas mais relevantes realizados aí no Brasil nos últimos tempos, que traz muito experimentalismo. E ele vai estar aí também nessa mostra com o filme Ela Volta na Quinta, que pode ser conferido aí, os preços populares, tá? Esse filme
especificamente está com os ingressos entre R$ 8 e R$ 4,00. Os demais são todos R$ 4,00. Vale muito a pena conferir, então, essa mostra que está lá na usina do gasômetro, na sala PF Gastal, e que a gente tem que prestigiar, né? Uma mostra tão relevante e que trata tanto do cinema aí realizado nos Estados Unidos e que, de uma certa forma, também serve de inspiração para a gente num país que a gente sabe que pelo menos metade da população, para mais, tem muitos negros e às vezes eles não aparecem, né? Onde estão as pessoas negras no nosso cinema, né? E então hoje a dica é essa: faça a coisa certa, exibição lá na PF Gastal. E a outra, como vocês já sabem, é sintonizar a 107.7. Hoje é isso, Marcelo. Muito obrigado, Fernanda. A tocha olímpica chega ao estado neste domingo, mas a criançada já está vivendo aí o espírito dos jogos. Escolas estão oferecendo um programa pedagógico diferenciado e uma fazenda de Viamão tem recebido estudantes de diversas cidades gaúchas para atividades que têm as Olimpíadas como tema. A iniciativa alia conhecimento e diversão. Eles são alunos da primeira série do ensino fundamental, mas hoje puderam deixar a sala de aula para viver um dia na pele de atletas olímpicos. Além de aprender as origens e curiosidades sobre os jogos, eles testaram as habilidades nos esportes. Usando toda a sua força, Francisco foi o campeão no arremesso de peso. O segredo é colocar a bola bem pertinho da orelha e lá atrás do coisa ali e jogar bem longe, com muita força. A ideia é trazer modalidades olímpicas não tão comuns para as crianças, como o lançamento de dardo ou então a corrida de obstáculos. É claro, todas adaptadas à faixa etária. A gente realiza uma adaptação de acordo com o nível de capacidade de cognição dos alunos, ou seja, de aprofundamento do tema, e daí a gente vai para questões mais teóricas ou questões mais práticas. E para os pequeninhos, para os alunos mais de séries iniciais, a gente trabalha com uma atividade, aliando a questão lúdica com o aprendizado. As atividades aqui na fazenda são uma extensão do trabalho desenvolvido em sala de aula. A gente sabe que é uma idade em que eles buscam sempre o ganhar, né? E aqui dessa forma, podendo nessa vivência, nesse ambiente, né, fora da escola, eles poderem compartilhar com os colegas isso, essa curtição, o divertimento, o quanto é legal tu poder fazer essas atividades corporais, né, de uma forma de brincadeira. Até o final de agosto, a quinta da estância está aberta para escolas ou grupos de mais de 12 pessoas que quiserem vivenciar o espírito olímpico. Os pequenos atletas contam o que aprenderam. A gente escolheu um esporte das Olimpíadas e a gente pesquisou também sobre aquele esporte e mostrou. Os Jogos Olímpicos, eles reúnem todo o Brasil, todos os estados e países para, assim, jogar esportes. Eu quero agradecer porque eu adorei estar aqui na Quinta da Estância. E nós voltamos amanhã. Mais informações às 19h no Segunda Edição. Boa tarde. Você fica com o programa Plano de Jogo com a Clarissa Lima. Boa tarde e até amanhã.